Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast ADPESP. Hoje tem uma convidada especial para conversar com a gente sobre um tema muito importante, sexualidade. Seja bem-vinda, Regiane. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Nós que agradecemos. Regiane, conta um pouco de você. Você é formada em psicologia e sexologia. Isso. Por que dessas escolhas? A psicologia é a minha área de formação, a primeira graduação, né? Que eu fiz. A partir do meu trabalho na área clínica, começaram a aparecer pessoas com questões de sexualidade, dúvidas, casais com dificuldades. E aí eu resolvi então fazer a especialização, né? Então a sexologia ela entra como uma especialização da minha área de psicologia. Não é só o psicólogo que pode se especializar em sexologia, pode ser um educador, um médico, outros profissionais, um enfermeiro, né? Mas a sexologia entra aí como especialização da minha área de atuação. Legal. E o que realmente faz um sexólogo? Porque assim, vem várias pessoas, vem várias coisas na minha mente quando falo sobre sexologia. E tem muita gente que pensa que sexologia é ensinar o ato sexual em si. Não. E como que é? Como que funciona isso? Na verdade, assim, a especialização em sexologia, ela é uma área do conhecimento bastante ampla, né? Então você vai estudar o desenvolvimento da sexualidade desde a criança até o idoso, né, em todas as fases. Você vai estudar gênero, você vai estudar como que se forma, como é que as pessoas se formam e se relacionam. Você vai estudar as dificuldades da sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade ela é uma parte da personalidade, né? Quem eu sou como homem ou mulher, como eu me sinto, como eu me comporto, como eu me relaciono. Tudo isso tem a ver com sexologia, com sexualidade, na verdade. E a sexologia vem estudar essas questões, os problemas, as dificuldades, as possíveis patologias, inclusive, e orientar. A gente pode trabalhar com educação, por exemplo. Eu sou parceira, eu trabalho numa ONG chamada Barong também, que na área social a gente atua muito com palestras, com orientações para adolescente, por exemplo. A partir do Barong, eu conheci a agência AIDS, que é uma agência de notícias que fala sobre HIV/AIDS, faz trabalhos sociais também, e através da agência AIDS a gente também faz eventos, rodas de conversa, palestras, capacitação, por exemplo, para professores entender um pouco a sexualidade da criança e do adolescente. Então, você trabalha na área da educação, né? Uma vertente é a educação, por exemplo, com palestras, com orientações, e a outra vertente é a terapia, quando chega para a gente, então, pessoas com queixas de sexualidade das mais diversas, e a gente vai tentar cuidar disso, a gente vai tentar ajudar a pessoa a se entender, a se conhecer e a lidar com as suas questões de sexualidade ou as questões que estão incomodando naquele momento, por exemplo. E Rê, como que é essa ajuda para as pessoas? Como que funciona? Então, a gente geralmente, tudo vai depender muito da queixa, né? Do que chega para a gente. Então, a gente pode chegar para a gente na área clínica, por exemplo. Na clínica, pode chegar para a gente uma questão de identidade. Então, por exemplo, pessoas se definindo pessoas trans, né? Que tem um sexo biológico de um gênero, né? Ou masculino ou feminino. E a sua identidade se enxerga como outro gênero. Pode chegar a questões de orientação sexual, por exemplo. Pode chegar a questões de disfunção, né? Então, por exemplo, pode chegar um homem com dificuldade de controle ejaculatório, com problemas de disfunção erétil, pode chegar uma mulher com dificuldade de sentir prazer, né? Dificuldade de ter orgasmo, pode chegar uma mulher, por exemplo, com questões de desejo, um casal com dificuldade na sexualidade, na vida sexual. São N motivos e razões que traz uma pessoa a procurar um auxílio, um apoio de sexólogos, por exemplo.
Legal. E Rê, deixa eu te perguntar a respeito do gênero. Existe um momento que a pessoa se identifica ou em qualquer momento ela pode se identificar, por exemplo, muito pequeno, muito cedo, ou, por exemplo, já no final da adolescência, ou até mesmo no início da terceira idade. É possível isso acontecer? É possível, sim. Há um tempo atrás, os estudos relacionados à identidade de gênero dizia que a pessoa, os estudos, o que a prática clínica trazia para a gente, é que a pessoa, desde criança, se sentia diferente, né? Ela, por exemplo, era um menino, biologicamente falando, né, com a genitália masculina, e se sentia uma menina, se identificava com o gênero feminino, com as questões femininas e tal. Hoje em dia a gente já está reformulando esses estudos e esse entendimento que em qualquer momento você pode, de repente, se perceber de outro gênero. Né? Eu gostei muito de uma entrevista que eu assisti com a deputada Érica Hilton. Érica Hilton. A Érica, ela é fantástica, né? Então... Érica, se você estiver vendo esse podcast, a gente está mandando um abraço para você. Espero que um dia ela é fantástica. É foi a minha escolhida, né? Para representar o Congresso. A Érica falou, é muito interessante, porque foi uma entrevista que ela fez com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo fez a entrevista com ela, que aliás eu adoro ele também. Reinaldo perguntou que em algum momento ela teve ela era homem, né? Biologicamente falando e socialmente falando, e se esse homem deixou de existir. E ela deu uma resposta assim fenomenal, né? Bem à la Érica Hilton. Exatamente. Ela disse o seguinte: você falou uma coisa interessante. Eu era homem do ponto de vista biológico e social, não do meu ponto de vista. Então, do meu ponto de vista, eu nunca fui. Então, não pode existir dentro de mim alguma coisa que eu nunca fui. Eu achei fenomenal essa fala dela. Ela tem umas respostas muito boas. Eu vejo os discursos dela. Excelente. Assim, ela e ela tem uma história de vida muito interessante. Sim. E aí, é um exemplo para nós todos, né? E é isso, né? Então, às vezes, o sexo biológico e o que a sociedade entende como gênero, masculino ou feminino, às vezes a pessoa não se sente, né? Lá no íntimo dela, ela não é congruente, né? O sexo biológico. Isso pode acontecer na adolescência, ela pode se dar por conta disso na vida adulta, né? Ou desde criança, né? Então, essa questão. Essa questão do masculino e feminino, olha, eu acho que a gente tinha que fazer um podcast só para falar disso. Vamos falar sobre isso, inclusive trazer convidados. Exatamente, porque essa coisa do masculino e feminino está sendo discutido, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar, quando eu faço palestra, eu gosto muito de falar assim, vamos imaginar, e aí eu vou usar você de exemplo aqui. Vamos imaginar que você está num ônibus, né, num transporte coletivo, num ônibus, indo para o trabalho, e o ônibus está lotado e você fica parado na catraca, porque não tem como ir para frente, não tem como ir para trás, está tudo cheio de gente. E aí acontece um acidente, e o ônibus capota, e você está na catraca. E porque você está na catraca, o seu pênis seu pênis sofre um machucado por conta de você estar lá e os médicos vão ter que amputar. Você vai ter que ficar sem o pênis. Então, eles vão ter que tirar o seu pênis por conta do acidente. E aí eu te pergunto, você vira mulher por causa disso? Não. Então, quer dizer, isso mostra muito que o genital de um gênero ou de outro, masculino ou feminino, não te define com uma identidade masculina e feminina. Muito interessante isso, hein? Ô, Rê, você acha que tem essa questão da identidade de gênero tem relação genética ou não? Então, tem vários estudos dizendo que a questão é muito mais psicoemocional, né, do que genético ou biológico, né? Então,
mas tem algumas pesquisas que dizem que tem uma carga biológica ou uma carga genética. Então, é uma área ainda de bastante especulação, né? É uma área que ainda precisa de muito estudo, né? Mas não dá para bater o martelo, né? Eu acho que tem uma questão psicoemocional, tem uma questão social e tem uma questão biológica. Eu acho que é a junção de todas as coisas, né? Agora, eu acho que a gente está num momento da história da humanidade que isso pouco importa. Exatamente. Né? Eu acho que isso não importa. O que importa é você viver, o ser humano viver com coerência aquilo que ele sente que ele é. Né? Porque se a gente for pensar, a gente volta no masculino e no feminino. Quantas coisas eu, né, que sou uma mulher cis, ou seja, uma mulher que... O que é uma mulher cis? É uma mulher que se identifica com o sexo biológico, né? Então, eu sou biologicamente uma mulher com genitália interna e externa, capacidade de gerar uma criança, de parir uma criança. Então, eu tenho um corpo biológico feminino, digamos assim. E eu me identifico com esse corpo, ou seja, eu me sinto uma mulher. Então, eu sou uma mulher cis. Então, ser uma mulher cis, por exemplo, é isso. Tá tudo bem pra mim? Tá tudo bem, né? Se não fosse cis, se eu fosse uma pessoa que não me identificasse, né? Uma pessoa trans, que não me identifico com o meu sexo biológico, tá tudo bem também, né? Porque eu acho que o masculino e o feminino, a gente tem um pouco de cada coisa. Mesmo eu sendo uma mulher cis, eu tenho questões masculinas na minha personalidade, né? Às vezes no meu jeito de agir. E tá tudo bem, isso não me faz mais mulher, menos mulher. Aliás, eu acho, Renan, que essa conversa de homem, mulher, menino, menina, já foi, né? Uhum. Já foi, e eu tenho um pouco de receio desses chá revelação. Por que, doutora? Porque essa questão, né? Ah, é uma menina, aí solta o pozinho rosa. O que é uma menina? Sabe? Por que ainda essa coisa bipolar, né? Essa coisa ou é isso ou é aquilo. Por que isso importa? Né? Por que importa tanto se meu filho é menina, menino? Né? E aí é isso, esse chá revelação, aí é menino, aí você joga, aí é tudo azul. Mas por quê? Porque, sabe, eu acho que assim, a gente evoluiu tanto, a tecnologia, a ciência evoluiu tanto, a gente tá nessas ainda, sabe? Enfim, Então. questionamentos e reflexões pra gente pensar junto. Tudo bem, quem gosta de fazer o chá revelação, beleza. Mas é isso, eu acho que a gente já, como humanidade, eu acho que essa conversa já passou. E eu acho muito legal quando a pessoa tem aquela vontade de ter o filho e sabe do sexo só na hora do parto. Como era antigamente, né? Isso é sensacional. Antigamente não se sabia, né? Exatamente, porque você não cria, por exemplo, uma expectativa, porque tem muitos casos de pessoas que, é menino, é menino, é menino, quando chega no sexto, sétimo mês, não, é menina. Ou vice-versa. Sim. Então isso acontece, é raro acontecer isso. Então, pra mim, se eu fosse ter filhos, ia ser assim. Acho fenomenal, interessantíssimo. Ô Rei, como saber se a minha vida sexual é considerada normal? É interessante, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Normal? Como que a gente poderia substituir? Sei lá, eu acho que a gente podia substituir por satisfatória. Satisfatória, legal. Né? Como é que eu sei que minha vida está satisfatória ou minha vida está adequada? Adequada a quê? Adequada aos meus desejos, adequada à minha visão de mundo, de vida, do que eu acho que é sexualidade ou uma vida sexual legal, né? Porque é complicado essa coisa do normal, né? A gente precisa questionar todas essas coisas. É difícil, é de pirar o cabeção, né? Porque a gente, né, questiona o tempo todo as coisas e tal, mas é o momento que a gente tá. E eu acho que a sexualidade, a vida sexual de uma pessoa,
a vida sexual, a relação sexual, né? Vamos colocar vida sexual, relação sexual, ou até como eu me entendo, como eu me vejo, ela passa por fases, né? Então, tem fases que a vida sexual da pessoa tá, de repente, mais ativa, tem fase que tá menos. Além de passar por fases, eu acho que tem a característica das pessoas. Tem pessoas que ter uma atividade sexual frequente é importante. A pessoa tem essa necessidade, tem esse desejo. Tem pessoas que não, né? Hoje a gente tem aí na sigla LGBTQIA+, Eu não decorei ainda. Eu também não. Por isso que eu falo LGBT+. Pronto, fica mais fácil. Respeitando todas as letras da sigla, sempre. Existe o assexual, né? Que hoje é indefinido até como uma orientação da sexualidade. Ou seja, eu não tenho necessidade de fazer sexo, por exemplo. Entendeu? E tá tudo bem. E Pessoas beija a pessoa. Beija, tem troca de carícias, tudo, mas não tem o sexo, não tem a transa. Não tem a penetração. Não tem, também não tem a penetração. E às vezes não tem, Não às tem vezes nem toque as no preliminares. genital, nada disso. A pessoa não tem necessidade, para ela tá tudo bem viver sem aquilo. E não, entende? Então, eu acho que uma vida sexual satisfatória é uma vida que está dialogando com quem eu sou, com quem eu estou no momento, ou como é que está a minha vida. Então, vamos pegar um exemplo. Acabei de ter nenê. Então, sou uma puerpéria, né? Uma mulher que acabou de parir, acabou de ter nenê e tal. É comum, é habitual que a vida sexual do casal que acabou de ter bebê, dê uma seguradinha, né? Dá uma tranquilizada, porque né, as questões todas do parto, né? Que antigamente se chamava resguardo, né? O resguardo né, da mulher, a quarentena, enfim. Aquele período que ela fica, né? Que ela acabou de ter bebê, que ela tem dores, que ela tem... Então, nesse momento, né? É complicado, não cabe uma relação sexual, né? Com o passar do tempo, o casal vai retomando, né? Vai encaixando essas questões de novo na vida da família, do casal. Então, se esse momento não cabe uma relação sexual, tá tudo bem, tá adequado. Agora, a criança fez 3 anos. E o casal não teve mais relação, e um ou outro se queixa, um ou outro sente falta. Aí você tem uma inadequação. Entendeu? E aí você tem Então, tudo como é que é, o que é uma sexualidade saudável? O que é uma vida sexual saudável? É quando ela está dialogando com o momento que eu estou vivendo. Eu trabalhei bastante, eu fui voluntária há bastante tempo de uma ONG que cuidava de mulheres com câncer de mama. E o período do diagnóstico, ao início do tratamento, com a cirurgia, muitas vezes com a radioterapia, com a quimioterapia, também dá uma parada na vida sexual desta mulher, por exemplo, né? É normal, né? Tá num processo de tratamento, tá fazendo químio, tá tomando medicações que mexem com todo o seu corpo, sensações estranhas, né? Às vezes uma certa fadiga. Então, se a vida sexual desta mulher não deu uma parada, né, tá adequado com esse momento. Agora, ela se tratou, ela fez todo o tratamento, ela tá curada, aí o casal não teve mais relação sexual, opa, né, o que tá rolando aí, o que tá acontecendo, né? Então, eu costumo dizer que a vida sexual não é satisfatória quando me incomoda, quando eu não tô contente com o que tá acontecendo. Entendi. Ô, Rei, deixa eu te perguntar. Indo pra parte aí da terceira idade, a gente sabe que na terceira idade o ritmo sexual diminui. E às vezes tem casal aí que tá, tipo, 40, 50 anos, praticamente como amigos. Existe uma explicação pra isso? Então, a vida sexual de um casal, ela passa por fases, passa por situações várias, né? Como eu falei para você agora há pouco. A gravidez, o diagnóstico de uma doença, um luto,
né? Então você perdeu uma pessoa da família, um ente querido. Não tem, no momento do luto não tem muito espaço para prazer, né? Então há momentos da vida de um casal que a sexualidade fica meio, a vida sexual do casal fica meio parada, né? Por essas razões, por esses acontecimentos que eu te falei. O mais importante é o casal olhar para isso e cuidar disso. Porque, naturalmente, com a rotina, com o passar dos anos, com os problemas da vida, às vezes o casal se afasta sexualmente, né? Não tem mais aquela, sabe, aquela química, aquela vontade de ficar junto. Mas eles se amam. Muitas vezes se amam, muitas vezes se amam. Por quê? Uma coisa que é importante, é bem complicado a gente falar isso, né? Mas, como dizia a música da Rita Lee, né? Amor e sexo, né? Eu sugiro que se escute, Sim. porque a Rita Lee definiu exatamente o que é o amor e o que é o sexo. Eles podem acontecer juntos e em muitos momentos eles acontecem juntos e é muito legal, mas são coisas separadas. Eu posso amar o meu parceiro, não querer me separar, mas o sexo ou a relação sexual ou a atração já está complicado. Às vezes acabou, às vezes diminuiu. E isso. E o casal, muitas vezes, no final da vida, lá na velhice, pode até ter vida sexual, sim, porque o idoso pode ter, né? Também é um mito dizer que o velho não transa, não. Né? A pessoa idosa pode sim ter uma vida sexual bacana, mas pode não ter. E tá tudo bem. Por quê? Porque a rotina, os anos de casamento, o excesso de intimidade, os problemas da vida, às vezes vão machucando a vida sexual desse casal. Machucando no sentido de minando, né? E o casal pode sim terminar a sua vida, os dois idosos juntos, se amando, sem vida sexual. Isso pode acontecer. E, de novo, tá tudo bem. Exatamente, é isso. Ô, Rê, existe diferença entre homens e mulheres em relação a termos de desejo sexual? Não. Eu acho que o que tem é a diferença das pessoas, não do gênero. Entendi. Então, nós temos, se a gente pegar um grupo de mulheres, nós temos mulheres que têm diferentes necessidades sexuais, de desejo. Se a gente pegar um grupo de homens, os homens vão ter diferença de necessidades e de desejo, não o gênero. A única coisa que do gênero tem diferenças é a questão hormonal. Porque a mulher, ela tem uma oscilação hormonal mensal, ela tem tensão pré-menstrual, ela tem os dias que ela menstrua. Então, esta oscilação hormonal pode mexer com a resposta sexual, né? O homem já não tem, né? O homem tem uma explosão hormonal na adolescência e talvez, quiçá, terá uma queda na terceira idade, que dizem que talvez não tenha. O resto da vida dele é assim, hormonalmente falando. Né? Entendi. Em termos de hormônio. Então, pode ser que, por conta dessa oscilação, você tem diferença. E por conta também do tipo de hormônio, né? Testosterona, o hormônio masculino, que a mulher também tem, né? Mas em menos dose. É um hormônio que estimula o desejo, a vontade do sexo. Isso é masculino, né? Mas eu acho mais interessante a gente falar em termos de pessoas, porque existem pessoas que têm necessidades sexuais diferentes das outras do que o gênero. Porque, para você ter uma ideia, há uns anos atrás, uma sexóloga canadense, Rosemarie alguma coisa é o nome dela, ela fez um estudo, porque é o seguinte, a resposta sexual humana, tanto a masculina quanto a feminina, ela tem uma sequência. Então, você tem um desejo, depois você tem uma excitação e a resolução, que é o orgasmo.
Isso é a resposta do ato sexual, tá? Então, no ato sexual, você tem o desejo, a excitação e o orgasmo. Tanto no homem quanto na mulher. Esta sexóloga canadense, ela estudou que muitas vezes a questão do desejo para algumas mulheres, ela estudou as mulheres especificamente. E eu acredito que para o homem também possa acontecer, mas ela estudou para as mulheres. A excitação estimula o desejo. Então, se a mulher não for estimulada, ela não tem desejo. Se deixar lá ela quietinha, ela vai ficar. Se o homem estimular, então, ou o homem ou a mulher, a parceira ou o parceiro, estimular, ela começa a ter vontade, ela começa a ter o desejo. Então, o desejo é estimulado a partir da excitação. E não esse caminho contrário. Deu para entender? Deu. Então, é interessante isso. Porque eu escuto na clínica muitas mulheres dizerem, se meu parceiro não mexer comigo, lá fico, hein? A pessoa não tem muitas vezes aquela vontade do ato sexual, aquela vontade do sexo. Mas, aproveitando, eu sei que tem um monte de pergunta aí, mas eu não posso deixar de falar. A gente não pode esquecer que o toque, a carícia, a aproximação dos corpos, tudo isso tem muito a ver com afeto. E tudo isso tem muito a ver com uma sensação de estar vivo. Então, o ato sexual, ele não é importante só para eu ter orgasmo, meu parceiro, minha parceira ter orgasmo e todo mundo se aliviar, né? Como às vezes a gente ouve falar por aí. Não. O ato sexual, ele é importante para a gente se sentir amado, desejado, vivo. Porque é isso, é toque na minha pele. Uma vez eu ouvi também uma ginecologista dizer que, há muito tempo atrás, ela falava de mulher porque ela é ginecologista, mas eu acho que vale também para o homem. Uma pessoa que está muito tempo sem parceria sexual, é importante que ela vá ao massagista. Ela precisa que a pele dela seja tocada. Porque isso dá uma sensação de estar vivo, sabe? Então, a pele humana é muito importante. Então, o toque na relação sexual é fundamental. Quando o casal, quando a dupla não tem esse contato, o distanciamento é fatal. Porque aí você não pega mais na mão, você não beija mais, você não toca, você não abraça. Ô, Rê, é comum sentir dificuldades para alcançar o orgasmo? A gente tem aí dados estatísticos que falam sobre isso, ou se não tiver, estamos tranquilo. Mas é comum isso acontecer? Você recebe pacientes falando dessa dificuldade? Na verdade, há bastante tempo atrás, muito mais do que hoje. Mas é difícil. Existe sim. Existe a dificuldade de sentir prazer, muitas vezes. E as razões para isso são inúmeras. Então, eu tive um caso uma vez que a paciente tinha um pai muito controlador, um pai que cobrava muito, desempenho escolar, sabe? Sucesso profissional, e a pessoa tinha dificuldade de se entregar na relação sexual. A paciente se cobrava muito. Então, fomos trabalhando a sexualidade junto com ela conseguir lidar com essas cobranças do pai de uma maneira mais tranquila, e ela conseguiu ter o prazer dela em certos momentos da vida sexual dela. Então, é possível. Para o homem também é possível, né? A gente chama de ejaculação. Antigamente se chamava de ejaculação retardada. Hoje a gente já não fala mais assim, né? Dificuldade, inibição ejaculatória, vamos chamar melhor, né? Então hoje a gente chama de inibição. Então é o homem que tem dificuldade de ejacular, né? A ejaculação está diretamente ligada ao orgasmo para o homem, tá? Pode não acontecer simultaneamente. O homem que faz cirurgia de próstata, por exemplo, ele não vai ter mais a ejaculação, mas ele pode ter a sensação do orgasmo. Então, elas acontecem concomitantemente, mas não é a mesma coisa.
Mas o homem, muitas vezes, que tem uma inibição ejaculatória, demora muito tempo para ejacular, ele acaba demorando muito tempo para ter prazer. Então, isso geralmente está ligado à característica de homens também muito controladores, né? Que quer ter tudo sob controle. Então, isso também pode acontecer. Está muito ligado a perfil de personalidade, está muito ligado a estilo de vida. Então, mas tem jeito de arrumar. É isso aí. E vamos falar de um negócio legal aqui que vai acontecer dia 12 de agosto aqui em São Bernardo do Campo, no Camp, que é a nossa terceira edição de simpósio de psiquiatria e psicologia, que a gente tem você como participante. É a terceira edição que você participa, né? Você já estava na primeira edição, né? E como é para você participar assim do simpósio? É muito interessante. Assim, a primeira experiência foi fenomenal, porque foi o primeiro simpósio, né? Uma idealização de dois amigos meus muito queridos, né? Que é o Dr. Alceu, psiquiatra, e o Misael, que é o diretor da Vida Mental by Cremed. São dois queridos, né? Então foi a idealização deles esse simpósio para a gente falar de saúde mental da criança e do adolescente. E falar do adolescente para mim o adolescente para mim é uma das fases da vida que eu mais gosto de trabalhar. Eu vejo aqui nos bastidores, nos corredores da clínica, que você sempre compartilha alguns casos, assim, minuciosamente, e que você sente prazer em falar isso. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com criança, não tenho experiência, nunca tive na minha carreira. Trabalho muito com adulto, mas o adolescente, para mim, é uma fase da vida que é encantadora, né? Eu amo trabalhar com adolescente, assim, eu acho que você tem lá na tua frente a vida aflorando, né? Então, a vida lá florescendo, com dificuldade sim, com problema sim, mas é fenomenal. Então, falar de adolescente e falar de sexualidade, então, não se fala, a né? gente vê o brilho nos seus olhos. Então, participar do primeiro simpósio foi realmente uma grande honra para mim, por conta de ser criado a ideia desse simpósio, de reunir educadores, reunir profissionais da saúde para a gente discutir a saúde mental da criança e do adolescente. Então, foi os meus dois queridos, né, que criaram, então foi uma grande honra participar. O segundo nós fizemos online por conta de pandemia e tal, e já não é a mesma coisa, vamos combinar, né? Foi legal, foi bacana. Foi legal. Mas, né, e a gente está com expectativa do terceiro, né? É muito legal você poder trocar com os profissionais, você reunir com profissionais da educação, além do corpo, da equipe clínica, né? Do corpo clínico da Vida Mental e Cremed, aquele momento, os propagandistas, a equipe administrativa da Cremed em Vida Mental. Então, é um momento de muita confraternização, sabe? É muito gostoso. A ideia que o Misael teve de fazer o simpósio com o almoço coletivo. Isso é muito legal. Então, né? A primeira experiência, não sei como é que vai ser esse ano. Acredito que vai ser a mesma coisa, mas a primeira experiência, quem organizou o almoço tinha mesas redondas. Então, você sentava para a sua refeição, não com o seu colega, você sentava com gente que você nunca viu. Exatamente. E eu conheci pessoas interessantíssimas, coordenadoras de escolas, professores, o pessoal do camp, do Colégio Camp, muito interessante. Então, além de você passar um dia trocando conhecimento, né, que é fenomenal, para mim, assim, eu amo aprender, né? Muito mais do que ensinar, porque quando eu estou ensinando também eu estou aprendendo, então para mim é a mesma coisa. Amo aprender. Então, ouvir os colegas, sabe? Ouvir a experiência dos colegas, compartilhar. E essa confraternização que se faz na hora da refeição, na hora do café da manhã, quando a gente chega, com toda a equipe da organização do evento, com os funcionários da Vida Mental e Cremed, com o corpo clínico da Cremed, da Vida Mental, e com os participantes, é uma experiência única. É muito interessante. Você vai gostar. Ô, Rei, deixa eu te perguntar, tem um spoiler aí do que você vai falar pra contar pra gente? Então,
esse ano eu vou ter, né? Eu não sei se... Eu fiquei sabendo essa semana, eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste. Por quê? Porque quem vai me anteceder a minha fala é uma das sexólogas, uma das especialistas em sexualidade mais fantásticas que eu já conheci na minha vida, né? Não pode falar, né? Pode falar sim. o nome dela? Pode, claro. Ela tem um ambulatório de sexologia no HC, a Carmita Ábido, uma psiquiatra fantástica, né, lá do HC. E aí, quando eu fiquei sabendo que ela ia anteceder a minha fala, eu fiquei honrada e depois falei, não, que sacanagem, né? Mas ela vai introduzir praticamente a sua exatamente. apresentação e você vai fechar com chave de Exatamente. ouro. Como será, né? A ideia esse ano é fazer o seguinte, eu quero correlacionar, como ela vai falar de sexualidade do adolescente, com muita propriedade, com todas as propriedades do mundo, eu quero focar mais, eu quero falar da sexualidade focada na educação afetiva. Eu quero falar que a gente precisa disso. Eu quero trazer um pouco, para quem estiver assistindo, a luzinha no fim do túnel. Sabe, a gente está com adolescentes com muitos problemas de saúde mental, a gente está com adolescentes bastante perdidos. E eu quero trazer para o público que estiver assistindo com a gente, estiver participando com a gente, um pouco de esperança. Mas a esperança, como diz o Cortella, não é esperança de esperar, é esperança de esperançar, sabe? Esperança no sentido de que pode melhorar. Lógico, depende de todos nós, mas a gente pode melhorar. Então, eu quero focar a minha fala, dessa vez, muito na educação afetiva. Vou abordar as questões da sexualidade, sim, mas como eu disse para você agora há pouco, um casal, quando não tem vida sexual, para às vezes de se abraçar, de se beijar, de se tocar. E a gente precisa disso urgentemente. A gente está precisando resgatar a educação afetiva. A gente precisa afetar e ser afetado do ponto de vista positivo, sabe? E aí eu quero trazer isso para os educadores, para os profissionais que estiverem lá com a gente, né? Então, eu pretendo fechar com chave de ouro. Com chave de ouro. E se você... Apesar da minha antecessora. Não, mas ela vai abrir, vai dar uma introdução maravilhosa para você e você vai fechar com chave de ouro. Se você é profissional da saúde, médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ou até mesmo educador, tem que fazer parte desse simpósio que acontecerá no dia 12 de agosto de 2023. Vai ser feito no auditório do Camp, em São Bernardo. Vai ser das 8 horas da manhã até as 17. Regiane Garcia estará lá, outros profissionais, Dr. Danilo, que também faz parte da equipe, Dr. Elde, Dr. Adriano Predeus, a doutora Carmita, e eu acho que só. Não esqueci de ninguém. Então, se você quiser fazer a inscrição, número 41247769, DDD 11, 41247769 no WhatsApp, ou se você quiser fazer através da internet, www.simposiodepsiquiatriadoabc.com.br. Contamos com a sua participação, com a sua inscrição, e com certeza você vai sair de lá com uma experiência incrível, porque a Regiane já deu um spoiler aqui pra gente só do que ela vai falar. Imagine se juntar todos os participantes, como não vai ser, né, Regiane? É isso aí, vai ser ótimo. E vamos embora compartilhar, que nós estamos precisando Exatamente, disso. Compartilha aí, pessoal, com todo mundo. Acesse o nosso Instagram, Vida Mental. O Instagram da Rê, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Regiane8806. Certo. Entra lá, segue a gente e vamos compartilhar, gente. Muitas pessoas precisam saber desse evento e você, tá aí em casa assistindo esse vídeo, também precisa participar. Rê, vamos falar um pouco sobre gênero agora? Vambora. Sexualidade? Vamos lá. Quebrar os estereótipos? Vamos embora. Rê, o que é gênero? Então. E como ele se relaciona com a identidade sexual de uma pessoa? Vamos já complementar já. Então, o gênero, ele tem a ver com a questão biológica, né? Então, é o que a gente falou agora há pouco. Gênero masculino, gênero feminino, né? Biologia masculina, biologia feminina, vamos chamar assim, né? Muitas vezes ele está coerente com a identidade. O que é a identidade de gênero? É como eu me sinto, né? Como eu disse para você agora há pouco, eu sou uma mulher cis, então eu tenho um gênero feminino,
eu tenho a genitália feminina e eu me sinto feminina. Ou seja, eu me sinto uma mulher. Eu estou coerente com o meu gênero biológico. Há pessoas que não têm essa coerência, né? Ou seja, ela tem um gênero biológico e ela não se identifica com esse gênero. Ela se sente ligada a outro gênero, muitas vezes, ou até aos dois gêneros, né? Mas a maioria das vezes ela se sente ligada ao gênero oposto. Então, por exemplo, vou contar rapidinho, eu tive um paciente há um tempo atrás, era uma menina biologicamente falando, tinha genitália feminina, ovário, útero, blá, blá, blá. Mas ela não se sentia uma menina. Ela se sentia um menino. Então, lá dentro da identidade, como ela se via, como ela se sentia, era um menino. Então, ela tinha uma ideia de mudar o nome, sabe? De fazer mastectomia, mais pra frente tirar as mamas. E biologicamente, em termos de hormônio, se transformando num menino, né? Tem um nome, resignação. Resignação, isso. Na verdade, não é uma transformação, mas na verdade, é transformação, né? É uma transformação no gênero que a identidade dele sentia. Então, ele não se sentia uma mulher, mesmo tendo vagina, vulva, útero, ovário, né? Que é o que a gente chama de transgênero, né? Então, é a questão trans, a questão de você se identificar com um gênero que não é o seu biológico. Que são os tipos de orientação sexual, isso? Não, aí nós estamos falando de identidade. Ah, tá. Quais são os tipos de identidade? Então, a identidade, geralmente, ela está ligada ao gênero oposto, muitas vezes. Então, por exemplo, você tem um gênero, você é menino, por exemplo, e você se sente uma menina, você se identifica como menina, como mulher, por exemplo, né? Você pode ser gênero fluido, que o pessoal fala. Você pode se sentir, às vezes, mulher, às vezes homem. Mas tem essa questão de alteração corporal ou não? No gênero fluido? Isso. Muitas vezes não. Às vezes a roupa, a vestimenta, né? Por exemplo, não sei se você já viu cantar Lineker. Sim. Né? Quando eu conheci Lineker, há anos atrás, nas mídias sociais, no YouTube, a Lineker se dizia gênero fluido, agênero, uma coisa meio cá, os dois. E eu me lembro até porque ela usava, na época, barba, né? Ela tinha um gênero masculino biológico, então ela usava barba e uns brincão, né? Umas coisas assim, uns acessórios femininos, mas num rosto masculino, com barba e bigode, bababá. Hoje não, né? Hoje Lineker passou um tempo, Lineker se definiu trans, né? Então, é um homem biologicamente um corpo masculino, no caso da região genital e tal, não sei se fez cirurgia ou não hoje, mas se sente uma mulher, né? Mas eu me lembro muitos anos atrás, quando eu vi uma entrevista e ela se dizia gênero fluido, né? Meio aqui, meio ali, não binário, né? O que é não binário? Nem masculino, nem feminino, né? Ou seja, os dois, um pouco de cada um, enfim. Isso é identidade. Identidade é o que eu sinto que eu sou, é como eu me entendo, como eu me vejo uma mulher. Isso é identidade. Me sinto uma mulher, me vejo uma mulher, é identidade. A orientação é para onde eu oriento o meu desejo. Então, a gente costuma falar, eu aprendi com a Marta do Barong, que a gente costuma brincar porque é para onde a gente vira o pescocinho. Né? Se passar alguém, você vai... Se você é menino, passou algum menino lá, e você virou o pescocinho para olhar,
Então, a sua orientação. Para onde você orienta o seu desejo? Eu oriento meu desejo para uma pessoa do mesmo sexo. Então, eu sou homossexual. Eu oriento meu desejo para uma pessoa do outro sexo. Eu sou heterossexual. Eu oriento meu desejo para os dois sexos. Bissexual. Masculino, eu sou bissexual. Então, a orientação é para onde eu oriento o meu desejo. Agora eu te faço uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu conheço um casal. Biologicamente, 2 meninas. Certo? 2 meninas com vagina, blá, 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 blá. De uns tempos pra cá, uma das meninas se identificou como trans. Então, tá fazendo a transição, tá tomando hormônio, pretende mudar o seu documento com o nome social, então se definiu trans, ou seja, é um menino. Qual que é a orientação da outra? Ela continua sendo ou não? Meu Deus, agora você bugou, né? Minha cabeça, Regiane. Buga. Então, é a menina, como eu vejo e como ela vê. O mais importante é como ela se vê. Como ela se vê, ela continua se vendo. A moça que conheceu a outra moça, que começaram a namorar, e que essa outra moça se define um menino trans. Ela se define, a moça se define, continua se definindo lésbica. Foi o que eu imaginei. Homossexual, tá? Uma mulher gostando de outra mulher. A identidade da outra nada tem a ver, nada influencia a orientação da parceira dela. Legal, hein? É interessante, né? Mas buga. Dá uma bugada. Você fala, eu tive uma paciente trans. Por que uma paciente trans? Era um rapaz, biologicamente rapaz, menino, que se sentia uma menina, que tinha uma identidade feminina. Ela dizia para mim que quando ela fizesse a transição, ela não ia gostar, ela não tinha interesse de transar com homens. Ela ia continuar, porque ela tinha vida sexual com mulher, porque era uma pessoa casada. Então, ela tinha relação com a esposa. E ela dizia para mim, quando eu fizer a transição, eu não pretendo me relacionar com homem. E aí eu te pergunto, então ela é lésbica? Ela é homossexual? Não, porque nada influencia, não. Então, o que é interessante isso? Primeiro é o que eu falei para você. O importante é o que a pessoa sente e pensa. Não sou eu que vou definir. Sabe? Não sou eu que vou dizer para você quem você é. É você. Eu acho que essa questão de gênero hoje, o aumento das letras na sigla LGBTQIA+, os estudos, eu acho que tudo isso traz exatamente isso. Como que a gente se sente. Então, a gente precisa perguntar para a pessoa como ela sente. Não sou eu te contei um caso de 2 pessoas, de um casal que eu conheço. Não sou eu que vou dizer quem é lésbica, quem não é, quem é, entendeu? A pessoa vai se definir. Então, eu acho que na questão de gênero e orientação sexual e sexualidade, as pessoas têm o direito de se definir, de ser o que são. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu fui fazer palestra semana passada no Senac, e eu estive nós fizemos roda de conversa, na verdade, e eu estive com um rapaz que é uma pessoa vivendo com HIV. E quando ele foi falar de preservativo, ele falou preservativo interno e externo. E aí, na hora do intervalo da nossa roda de conversa, na hora que a gente foi almoçar, eu falei para ele, por que você não fala masculino e feminino? Né? Preservativo, camisinha masculino e feminino, a gente se fala. E aí ele falou assim, ele trabalha muito no movimento trans, ele milita, ele ajuda e tal, ele é um rapaz cisgênero, ele é cis, né? É homossexual, mas ele é cis. Mas ele tá muito no universo das trans. Como que seria isso, Rê, para o pessoal de casa entender?
Ele é homossexual cis. Então, olha lá. Você me explicou Ótimo. sobre o cis, Isso. só que aí tem essa questão Então, ele é um rapaz cisgênero, significa o seguinte, que ele tá coerente com o gênero dele biológico, tá? Então, ele é um menino que se sente um menino. Pronto, cis é isso. Você tá coerente com o teu corpo, com quem você é biologicamente falando. Entretanto, a orientação dele é homossexual, ou seja, ele gosta de meninos. Então, ele é homossexual cisgênero, tá? Então, ele é cis porque ele tá coerente com o corpo biológico dele. Para ele tá tudo ok, tá ótimo ser menino, beleza, ele gosta. Ele gosta e ele se sente e ele se define assim. Mas ele gosta de ter relação sexual com meninos. Então, ele é um homossexual, tá? É para onde ele vira o pescocinho. O pescocinho dele vira pros meninos. Que é a orientação que antigamente falavam opção. Opção, que não tem nada de opção. Exato. E por que mudou isso? Porque, na verdade, não é opção. Não é opção. A pessoa não opta ser gay. Não, uma pessoa nasce assim. A pessoa uma hora se define assim, se identifica assim. E tá tudo bem, né? Não é opção, não é, entendeu? Eu, por exemplo, sou uma mulher cisgênero, heterossexual. Se eu pudesse optar, eu mudava a minha orientação sexual. Porque os meninos tá difícil. Mas eu não posso. Porque não é escolha, né? Então, eu perguntei, voltando lá na camisinha, eu perguntei pra ele, por que camisinha interna e externa e não mais masculina e feminina? Porque ele falou o seguinte, que muitas mulheres trans são meninos, biologicamente falando, que se definem mulheres. Trans, travestis, tá? Vão na farmácia e às vezes precisa comprar o preservativo ou precisa pedir o preservativo. E aí, como é que uma mulher, né? Aparentemente uma mulher, cabelo comprido, vestido, saia, vai comprar como é que vai se sentir comprando um preservativo que está escrito masculino? Então, é um questionamento do movimento por isso que eu falo que essa coisa do masculino e feminino a gente precisa rever. E estudar, e trabalhar com essa questão de gênero, estudar isso, e ler sobre isso, traz essa questão aí. A gente precisa rever essa coisa do masculino e do feminino. Não tá tudo dentro de caixinha, como a gente acha que é. Então, a gente precisa abrir a cabeça, né? E ver essas questões todas. Legal. Vamos dar um recadinho aqui pro pessoal que está em casa assistindo esse vídeo, ou você está no trabalho, na rua. Pessoal, o cartão VM+, é o cartão de descontos exclusivos da Vida Mental by Cremed. Então, com ele você vai ter acesso a descontos em lojas eletrônicas, pela internet, presencialmente, serviços, descontos aqui na clínica imperdível de até 70%. Então, se você quiser adquirir seu cartão, ligue no 11 4124 7769 ou através do WhatsApp também, 11 4124 7769. Faça a sua aquisição e tenha milhares de descontos aí em vários serviços, clínicas, consultórios parceiros e também laboratórios. Cartão VM+, mais descontos, mais benefícios, mais saúde. Rê, vamos falar um pouco sobre sexo e drogas? Bora. Essa relação aí que é muito interessante comentar, né? Rê, qual que é o impacto do uso das drogas na sexualidade? Então, primeiro vamos entender o seguinte, de que droga você está falando? Das mais pesadas. Porque, na verdade, existem drogas que são, de certa forma, até inibidoras, muitas vezes, e existem drogas que são mais que excitam mais, que, enfim. Entendi. Né? Então a gente precisa falar. E aí, uma questão é a seguinte: que tipo de droga, qual é a quantidade da droga e como é que a pessoa vai reagir naquele momento? Porque eu já ouvi muitas pessoas, por exemplo, o álcool é uma droga, certo? Certo. É lícita, mas é uma droga. Então, assim, eu já ouvi pessoas dizendo que quando se embriagam, ou quando bebem, não se embriagam, mas quando bebe além do seu próprio limite, das suas, né?
fica com inibição da sexualidade, quer dormir, não quer ter relação. Já outras pessoas querem transar loucamente. E aí fica com vontade, né? Então, aí tem a ver também com que droga, que quantidade e o momento que a pessoa tá e como ela responde às drogas. Mesmo a droga, como, por exemplo, uma droga sintética, como a cocaína, que é uma droga que estimula, que dá euforia, né? Para determinada pessoa pode surgir um efeito contrário. O problema da droga, eu não vou entrar no mérito, não gosto dessa coisa de diga não às drogas, esse papo todo, tá? Então eu não vou entrar no mérito, até porque eu não tenho especialização para falar com muita propriedade sobre isso. Certo. Mas o que é importante a gente falar é que muitas vezes sobre um efeito da droga, a pessoa vai se colocar em risco, a pessoa vai ter um sexo desprotegido e a pessoa pode contrair uma doença, uma infecção sexualmente transmissível ou até o HIV. Esta é a questão. Tem um termo usado muito aí pelo povo que chama sexo químico, que as pessoas usam muitas vezes metanfetamina, se injetam metanfetamina. Eu acho que eu tinha escutado em algum lugar alguém falando sobre isso, sobre usar e depois fazer sexo localmente. Localmente. Então, assim, fazer o uso de metanfetamina, muitas vezes, e transar loucamente. O problema não é o transar loucamente. Cada um faz o que quer. A questão é o sexo desprotegido. Entendeu? Então, o problema, todas as vezes, quase todas as vezes que eu atendi, que eu trabalhando no Barong, trabalhando na Van, fazendo testagem do HIV e que eu dei resultado positivo para o HIV, eram pessoas que diziam para mim que tinham tido relações sexuais desprotegidas por conta do uso de substância, seja qual for a substância. Então, eu acho que o problema é esse, né? É você se colocar em risco, você se desproteger, você desproteger outras pessoas sob o efeito da droga. E aí também é uma conversa para muito chope, como diz uma amiga minha, porque por que você precisa de tanta empolgação, né? Por que você precisa usar uma substância para você curtir mais a sua sexualidade, para você viver melhor, para você viver mais intensamente? Para quê? O Rê, é exatamente isso. Deixa eu te perguntar, a gente vê muitos casos aí de pessoas que são casadas com mulheres, homens que são casados com mulheres, mas tem os relacionamentos aí com homens, isso daí é normal acontecer isso, super tranquilo. Mas quando a pessoa utiliza o álcool ou até mesmo a droga, esse desejo aparece. Existe alguma coisa mental? Como que eu posso falar? Alguma questão mental que influencia nisso, psicológica? Ou a pessoa já tem esse desejo, só que ele só vai mostrar quando está no uso do álcool ou nas drogas? Então, não sei se você consegue responder isso, que estava meio fora da pauta aqui. Não, mas assim, geralmente, acredito... Eu, observando os comportamentos ao longo desses 30 anos de estrada, que se o álcool ou qualquer outra substância, qualquer outra droga libera esse desejo, é porque esse desejo está lá dentro. Entendi. Como vivemos numa sociedade, aqui no Brasil, extremamente machista, e estruturalmente machista e estruturalmente conservadora, a ideia o que acontece? A gente observa muito as pessoas se reprimindo demais. Reprime. Então, por quê? Homem casado com uma mulher, né? Aí a gente até fala, né? O serviço de saúde da AIDS, das ISTs e tal, eles até usam o termo homem que faz sexo com homem, que não necessariamente é gay. Tá? Então, assim, às vezes ele tem um desejo, né? Ele pode ter um desejo, ele pode ter relações homossexuais, relação com pessoa do mesmo sexo, mas ainda assim
se sentir heterossexual ou, né? Agora, essa coisa do conservadorismo forte na nossa sociedade faz com que as pessoas muitas vezes vão para um casamento simplesmente para cumprir um protocolo, né? Um protocolo que a sociedade espera da pessoa. Aí a pessoa vai, casa, constrói família, mas às vezes lá no fundo, a pessoa gostaria de outra coisa. Ela reprime aquele desejo e aí com o uso da substância aquilo aflora. É mais ou menos, se a gente voltar na nossa conversa aqui, mais ou menos aquela conversa que eu contei da entrevista da Erika Hilton. Quando a Erika disse o seguinte: a sociedade queria uma coisa de mim e a biologia queria uma coisa de mim. Mas era o que eu queria de mim? Então não vale só para a identidade trans, sabe? Para a identidade de gênero, vale para tudo na vida. Né? Será que o que a sociedade quer de mim, o que a biologia quer de mim? Vamos tirar até a biologia para tirar essa questão, não voltar na questão trans. Será que o que a sociedade quer de mim é o que eu quero de mim? Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir, sabe? E se perguntar. Porque muitas vezes é isso. Né? Então eu vivo uma vida que a sociedade quer que eu viva. Entendi. Vamos falar já sobre saúde mental e sexualidade, mas antes disso, eu quero falar do nosso trabalho aqui na Clínica Vida Mental, que a gente trabalha aí com pacientes. A gente tem as especialidades de psiquiatria, psicologia, nutrologia, psiquiatria, psicologia e nutrologia. Rê faz parte da nossa equipe aí de psicologia, já está com a gente já tem um tempo, né, Rê, aqui em São Bernardo. Estou bastante tempo em São Bernardo, eu acho que mais de 6 anos. Já é patrimônio aqui da gente. Com certeza, tem uma chapinha. Gente, a Cremed e a Vida Mental juntaram as duas unidades e criaram a Vida Mental by Cremed. Então somos especialistas em psiquiatria, psicologia, nutrologia, fora os nossos outros trabalhos de psiquiatria forense, temos os exames de bioimpedância e outros serviços que você pode acompanhar pelo site. O nosso novo site já está no ar, é o www.vidamentalbycremed.com.br. Entra lá, vê as nossas atualizações, se inscreve no nosso canal, que também lá tem vários vídeos que a gente gravou aqui no canal e disponibiliza para vocês. Então, se você precisa agendar uma consulta com psiquiatra, nutrólogo ou psicólogo, o telefone é 11 4124 7769, 11 4124 7769. Esse número também, o WhatsApp, você consegue falar com as nossas atendentes que estão lá. Vida Mental by Cremed, soluções em saúde mental e nutrológica. Eu queria aproveitar, já que você está falando da vida mental, eu estou tentando achar aqui eu queria falar isso para que as pessoas que estão ouvindo esse podcast ter noção da qualidade do nosso atendimento aqui. Deixa eu tentar, eu estou tentando achar aqui, achei. Uma paciente que passou comigo há muito tempo atrás, o plano de saúde dela mudou, a empresa mudou o plano de saúde, ela precisou parar o tratamento. E aí ela manda uma mensagem para mim essa semana. Ela veio passar com a psiquiatra, porque ela paga a consulta do psiquiatra, mas a psiquiatra ela vem uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, não é a terapia. A terapia ela teria que vir toda semana, por isso ela não tinha condição financeira na época. E ela mandou uma mensagem para mim, e eu queria só aproveitar para dividir com vocês, para ter a noção da qualidade do nosso trabalho. Certo. Oi, querida, tudo bem? Tô aqui na Cremed, olhando para sua porta, para a porta da sua sala com a maior nostalgia. Precisava muito conversar com você. Você pode me passar de novo os valores da sua consulta? Você faz um valor acessível para pacientes falidos? Ela brincou, né? E aí, será que dá para fazer a terapia cada 15 dias, tal? Me manda essas informações. Beijos e saudades. Aí eu respondi para ela e ela disse o seguinte: vou fazer as minhas continhas aqui e te falo. Não consigo com mais nenhuma, só com você. Tudo chatona, suas colegas de profissão. Tadinha das minhas colegas de profissão. Na verdade, acho que nem são chatas, mas a culpa é que você é a melhor.
Que legal. Obrigada, vou te chamar. Então, eu estou mostrando isso, é uma paciente que passou comigo há uns anos atrás, para mostrar isso, né? Que como é importante a qualidade do nosso trabalho, né? Então, ela continua passando com um psiquiatra, apesar de ter que estar pagando a consulta com um certo aperto, mas ela não abandonou, ela não pode porque ela tem esclerose múltipla, então ela precisa do acompanhamento psiquiátrico. E ela mandou esse recadinho para mim, que eu fiquei super contente de receber, né? E porque é isso, né? É a diferença que faz, né? Um atendimento com qualidade, um atendimento com respeito à pessoa, com respeito aos problemas, um atendimento com afeto. É isso aí. Rê, como a saúde mental afeta a sexualidade de uma pessoa? Eu não sei se você lembra dessa propaganda, porque você é novinho. Fiz 30 anos, Regiane, então pode ser que eu lembre. Então, mas tinha uma propaganda da bolacha Tostines que dizia o seguinte: Tostines vende mais porque tá sempre fresquinho ou tá sempre fresquinho porque vende mais? Né? Então essa era, eu não esqueci nunca, era na minha infância, por isso que eu falei, você não lembra dessa propaganda. É isso, a saúde mental interfere na sexualidade ou a sexualidade interfere na saúde mental? As duas coisas, né? Então, assim, uma pessoa que está com um problema, por exemplo, de depressão, de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico, de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que descobriu o diagnóstico de TDAH, todas essas psicopatologias, né, todas essas patologias, essas doenças da mente, vai abalar a sexualidade dela, né? Porque isso, a depressão vai deixar ela com uma sensação de vazio, um buraco existencial que não cabe prazer. Que prazer? Eu já atendi pessoas que não escovavam os dentes, não tomavam banho. Caramba. Por conta da depressão, né? Como é que vai transar? Como é que vai ter vontade, né? E em contrapartida, determinados transtornos, como por exemplo o transtorno bipolar, quando a pessoa oscila de humor, quando ela está em fase de euforia, ela pode sair transando loucamente, né? Aí sexo desprotegido, todas aquelas coisas que a gente entende. Então, pode afetar, né? A medicação, muitas vezes, para determinadas psicopatologias, pode diminuir o desejo, pode ter dificuldade de ter orgasmo, pode uma porção de coisas. Agora, problemas da sexualidade, questão de gênero, que é o que traz, questão de gênero, questão de orientação sexual, que é o que traz muito o adolescente para mim. O adolescente chega para mim muito com essas questões de sexualidade, eles chegam o quê? Deprimidos, eles chegam o quê? Com um transtorno de ansiedade generalizada, eles chegam se automutilando. E aí você vai vasculhar, né? Sempre tem uma questão da sexualidade. Eu sou bissexual, minha mãe não sabe. Eu sou homossexual, não posso falar para minha família. Eu não me sinto identificado com o meu sexo biológico. Então, as questões, muitas vezes, de saúde mental, se você levantar o tapete, lá embaixo, nas camadas de baixo, não podemos falar isso depois do acidente do submarino, né? Eu não posso perder a chance de... E você viu que tem umas teorias aí que andam falando algumas coisas, não sei se você chegou a ver na internet, depois eu compartilho com você. Falando que se realmente tinha gente lá dentro, depois eu vou compartilhar um negócio com você. Gordon Toin. Ô Rê, pra gente encerrar, como que é o apoio da família e como a terapia ajuda nesses casos de pessoas que têm essa, não digamos confusão, mas com essa relação do gênero, da identidade de gênero? O apoio da família é fundamental, né? Mas infelizmente nem sempre ele acontece. Porque às vezes para a família é difícil entender, é difícil
lidar com as questões, né? Eu já tive adolescentes que foram tirados de terapia por conta disso, né? Então, agora o apoio da família é fundamental, né? O apoio da escola. Eu tive adolescentes trans que tinham um apoio fenomenal da escola, dos professores, da direção, da coordenação da escola. A pessoa se sentia muito mais acolhida na escola do que em casa. Então, toda a rede de apoio desse adolescente, ou desse jovem adulto, ou desse adulto, a rede de apoio é muito importante. Amigos, família, escola, sabe? E a orientação para que a pessoa procure um profissional da saúde mental, sabe? Para a pessoa lidar com essas questões, né? Poder falar, poder pensar junto soluções, poder aprender a lidar com a sociedade, que é uma sociedade bem difícil ainda assim, né? Evoluímos muito, né? Mas ainda a gente tem... Eu tive uma fala da diretora da agência AIDS essa semana sobre a repercussão que teve o trio elétrico na parada. Teve a parada gay, né? O mês do orgulho. O carro das crianças trans, né? Que teve uma repercussão muito ruim, né? Em vários segmentos da sociedade. E, na verdade, o carro é um carro que conta com o ambulatório trans infantil da pediatria do HC, né? Então, é um trabalho sério que se faz com crianças trans. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, muito que evoluir enquanto humanidade para entender que todo mundo tem direito de ser, simplesmente ser. Legal, Rê. Rê, muito obrigado pela participação aqui no nosso pelo podcast de PESP. Vamos convidar mais vezes, porque assim, eu estava aqui vendo nossas pautas e várias perguntas rolando e de olho no tempo, é muita coisa. A gente o assunto é muito amplo, E né? a gente vai conversando que a gente perde a noção do tempo. Sim. Então, com certeza, a Regiane estará outra vez aqui com a gente. Rê, repete pra gente o seu Instagram. O meu Insta é Regiane8806. Nosso Insta aqui da clínica e do podcast é Vida Mental. Espero vocês no próximo episódio. A gente vai ter um próximo episódio aqui com a Regiane. Vai falar sobre psicologia, porque afinal você também é psicóloga, certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Não esqueça disso, gente, porque aí sim o YouTube entrega muito mais material para você. Para agendar sua consulta aqui na Clínica Vida Mental by Cremed, tanto na unidade de São Bernardo quanto na Vila Mariana, é no telefone 11 4124 7769. 11 4124 7769. Pessoal, muito obrigado pela participação. Regiane, mais uma vez, extremamente grato aqui em nome da empresa por você participar aqui do nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Pode me chamar que a gente vem mais vezes. Adoro falar. Obrigado. Tchau, tchau, gente.